Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar a nossa segunda aula com o tema sedentarismo e suas consequências. Basicamente vai ser o que eu fiz na nossa aula 01. Eu vou fazer uma síntese, um resumão de tudo que vocês vão encontrar no material teórico que eu vou postar logo mais no grupo do WhatsApp e realmente só para a gente tentar melhorar esse conhecimento, esse aprendizado de vocês aí junto com a questão da matéria. Vamos lá, sem mais delongas, vamos dar início. Pessoal, quando eu estou na aula presencial em relação a esse assunto que é o sedentarismo, a primeira pergunta que eu faço para as minhas turmas é: o que é o sedentarismo? Eu vou receber lá uma série de respostas. Basicamente, ser sedentário é aquele indivíduo que não pratica nenhum tipo de atividade física ou de atividade esportiva que gere um gasto calórico diário. Antes de começar propriamente dito a aprofundar nesse tema do sedentarismo, eu vou falar um pouquinho das tecnologias. Nós sabemos hoje que a tecnologia ela nos traz comodidade, ela nos traz conforto. Um exemplo, você está aí agora aí na sua casa assistindo, por exemplo, televisão. Você precisa levantar do sofá para mudar o canal? Não, você tem um controle remoto. Se hoje você precisa dar um recado, por exemplo, para alguém aí que mora um pouquinho distante da sua casa, você liga, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, não há mais a necessidade de você ir até a casa da pessoa, como por exemplo os nossos avós, o tempo que nossos pais faziam. Então assim, a tecnologia ela veio para deixar a nossa vida mais confortável, só que em contraprestação ela também nos deixou mais inativos. Então tem que ter muito cuidado nessa balança entre a comodidade e a questão da inatividade. Por quê? Porque indiretamente ela nos leva também para o caminho do sedentarismo. Beleza? Dando continuidade aqui, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela enquadra qualquer pessoa como sedentária se ela não gastar pelo menos 2.200 calorias por semana. Professor, como é que a gente faz para materializar isso aí? Basta você praticar em torno de 150 minutos de atividade física por semana. Se eu colocar aí que você pratica atividade entre segunda até sexta-feira, em torno de 30 minutos por dia, lembrando que para vocês a atividade é de intensidade leve a moderada, porque de intensidade pesada aí seria para os atletas, como por exemplo vocês têm visto aí nas competições das Olimpíadas. Por fim, nesse primeiro slide, só para diferenciar mesmo o conceito de atividade física e exercícios físicos, é só para lembrar que não é a mesma coisa. Atividade física, pessoal, é qualquer atividade que você faça que gere um gasto calórico. Por exemplo, varrer a casa, conversar, mexer no celular, andar aí, né, pelo seu quintal, enfim, isso aí tudo gera gasto calórico. E justamente por gerar gasto calórico a gente chama de atividade física. Já o exercício físico é toda aquela atividade planejada, é aquela atividade que você usa musculaturas específicas. Por exemplo, quando você está na musculação, você trabalha um determinado músculo específico. Quando você está praticando um esporte, sei lá, natação, tem a forma correta de adentrar na água, de bater a mão, de bater o pé. Quando você está jogando um esporte como, por exemplo, o vôlei, e por aí vai. Então, assim, o que em síntese isso quer dizer? Que todo exercício físico também é uma atividade física, mas nem toda atividade física eu posso chamar de exercício físico. Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho das doenças, ou das principais doenças que são geradas pelo sedentarismo. Pessoal, em relação a essa parte das doenças, eu não vou me aprofundar aqui, até porque isso foge um pouquinho da minha área. Vou trazer mais um conceito geral e, obviamente, falar dos benefícios da atividade física para o combate da maioria dessas doenças aqui que eu vou comentar, beleza? Agora falar um pouquinho das principais doenças que são ocasionadas pelo sedentarismo. Lembrando que nessa parte das doenças aqui, eu não vou aprofundar, até porque foge um pouquinho da minha área. Eu vou trazer, basicamente, o conceito da doença, vou tentar explicar da forma que vocês compreendam e vou falar dos benefícios aí da atividade física para o combate e para a prevenção da maioria dessas doenças, beleza? Vamos começar pela diabetes. A diabetes é uma doença autoimune. Professor, o que é uma doença autoimune? É aquela que infelizmente não tem cura. Ela é caracterizada pelo nosso organismo não produzir insulina ou produzir de forma insuficiente. Pessoal, para desbravar aqui, para desmembrar aqui
os pontos para vocês realmente entenderem como é que ocorre a diabetes, eu vou usar um objeto aqui só para materializar. Pessoal, vou explicar aqui, só para ficar realmente mais interativo, mais educativo. Vamos simular que isso aqui seja o pâncreas. Professor, o que é o pâncreas? É o órgão responsável por produzir insulina no nosso organismo. Beleza, professor, entendi. E o que é a insulina, professor? Insulina é o hormônio, gente, responsável por controlar a taxa de açúcar, a taxa de glicose no nosso organismo. Vou agora dar um exemplo prático de como é que o pâncreas e a insulina agem no nosso organismo. Imagina aí que você saiu hoje, no final de semana, para ir comer um hambúrguer, sei lá, tomar um sorvete aí na sua cidade. A partir do momento que você ingere esses alimentos mais calóricos, eles se convertem em glicose, ou seja, em açúcar dentro do seu organismo. Isso faz com que a taxa de açúcar do seu sangue se eleve. Então imagine que você consumiu o elemento e a taxa de açúcar está elevando. O que o pâncreas faz? Libera a insulina, essa insulina vai aqui e controla essa taxa de açúcar. Beleza, professor. E aí você novamente começa a repetir esses maus hábitos alimentares. Isso vai se prolongando por longos períodos. Vai chegar um momento, isso vai se prolongando por longos períodos, vai chegar um momento que o pâncreas aqui, que produz a insulina, infelizmente ele já não vai ser mais capaz de controlar essa taxa de açúcar aqui do sangue. Por quê? Porque essa taxa de açúcar ela vai criando uma camada de gordura sobre o seu pâncreas. E, infelizmente, ele já não consegue produzir insulina o suficiente para controlar essa taxa de açúcar. A partir desse momento, infelizmente, é que aí se desenvolve essa doença autoimune chamada de diabetes. Beleza? Pessoal, entendido isso, o que é pâncreas e o que é insulina, eu vou explicar os dois tipos de diabetes que o ser humano pode adquirir. É a diabetes tipo 1, que é aquela que o pâncreas não produz insulina. Então, se não produz, você já nasceu sem produção de insulina. É uma doença genética. Atinge mais ou menos cerca de 10% da população. Professor, e como é que é o tratamento? O tratamento, infelizmente, vai ser através de injeções de insulina, já que o seu organismo não produz. O tipo 2 é o tipo que atinge 90% da população, que é aquele onde o corpo produz insulina, ou seja, o pâncreas produz a insulina, mas produz de forma insuficiente para atender a demanda de taxa de açúcar que ele tem que controlar. Como é que se faz aí o controle, professor? Através de dieta e basicamente de remédios. Se a dieta e os remédios não conseguirem controlar a doença, infelizmente também você vai ter que tomar as injeções de insulina. Beleza? Pessoal, só para deixar aqui um alerta, a diabetes ela é uma doença silenciosa. Por que eu digo isso? Porque ela ataca nossos órgãos. Só que muitas vezes só percebe-se que você tem diabetes a partir do momento que seus órgãos já estão danificados. Então, ela ataca rins, ela pode atacar a sua visão, te deixar cego. E principalmente os diabéticos têm muito problema com a questão da cicatrização, o que leva muitas vezes às, infelizmente, amputações de determinados membros. Beleza? Vamos aqui para a próxima doença. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho da ansiedade comum. Professor, o que é ansiedade comum? São aquelas reações a situações de medo ou de expectativa ali que acontece no nosso cotidiano. Lembrar que todo mundo é ansioso por natureza. Isso até é benéfico para o ser humano, porque nos deixa meio que alerta. Quem nunca, por exemplo, sentiu aquele frio na barriga na hora de fazer uma avaliação? Ou, sei lá, você está aguardando ali um momento de uma festa, de um evento, do seu aniversário, alguma coisa que de fato vai te deixar muito feliz, sei lá. Então são situações realmente do cotidiano ali e que nos deixam com essa sensação mesmo de frio na barriga, essa sensação de medo e de expectativa como um todo. O problema é quando essa ansiedade comum ela migra para o que a gente chama de transtornos de ansiedade. É aquela situação em que tudo vira uma preocupação exagerada, tanto é que você não consegue relaxar. Quando eu falo desses transtornos aí de ansiedade, pessoal, basicamente eu vou falar de dois tipos aqui. Eu vou falar da fobia social, é aquela situação em que o indivíduo ele tem um medo, sei lá, paralisante em relação a objetos, em relação ao convívio com pessoas. Então ele acaba meio que se isolando, isso prejudica demais ele justamente por não conseguir ter esse convívio com o coletivo. E um outro tipo de transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico, que é aquele quadro severo de ansiedade. Você fica com aquela sensação eminente de morte, taquicardia, que é os batimentos acelerados, falta de ar.
Então, essas situações mais graves, realmente o que se recomenda é procurar um psicólogo, um psiquiatra, que também provavelmente vai te indicar como tratamento a prática de exercícios. Por quê? Porque os exercícios, pessoal, eles liberam as chamadas endorfinas. O que é endorfina, professor? São aqueles neurotransmissores que causam aquela sensação de bem-estar, relaxante. Então, a atividade física, junto com essas terapias, que é o profissional específico que as faz, vai ser uma combinação perfeita para o controle, né, da ansiedade. Lembrando aí que o sedentário ele acaba tendo as crises de ansiedade intensificadas. Pessoal, a nossa próxima doença aqui vai ser a obesidade. Em síntese, é quando ocorre o acúmulo excessivo de gordura no nosso organismo. Acontece simples, pessoal. Imagine, por exemplo, que você ingere um determinado número de calorias por dia e não faz o gasto calórico para controlar essas calorias que você ingeriu. A tendência é que o corpo comece a manter essa gordura acumulada. Então, esse processo a longo prazo pode fazer com que você entre lá na chamada pré-obesidade e mais um tempo migre para a chamada obesidade. Lembrando que a obesidade também ela tem as questões genéticas, mas também tem as questões de pessoas que tomam determinados medicamentos, tem também as questões da ansiedade, que acabam gerando a compulsão alimentar, que também está relacionada aí com essa questão da obesidade. Então é uma série de fatores. Aqui eu trouxe, na verdade, os casos mais comuns que geram as questões de obesidade. Doenças, professor, que podem ser causadas aí pela obesidade. As mais comuns são a hipertensão, que é a pressão alta, e a diabetes do tipo 2, que é aquela que eu comentei para vocês agora há pouco, que é aquela que o organismo já produz ainda insulina, mas não consegue produzir de forma suficiente para atender a demanda que o corpo necessita. Pessoal, basicamente nós temos dois tipos de obesidade. Nós temos a obesidade androide, que é aquela que atinge predominantemente os homens, e aí eu quero que agora, no conceito aqui, que você pense na figura de uma maçã, que é ela que nós associamos com esse tipo de obesidade. Por quê? Se você pegar uma maçã aí, você vai ver que ela é mais gordinha na região da barriga. Então, por isso que essa obesidade aqui, nós falamos que ela está associada com essa figura da maçã. Por quê? Porque os homens, no tipo de obesidade androide, têm tendência a um maior acúmulo de gordura na região do abdômen, ou seja, na região da barriga. Em relação às mulheres, o tipo de obesidade mais comum é a ginoide. E aí nós associamos com a figura de uma pera. Por quê? Porque as mulheres têm uma tendência a acúmulo maior de gordura na região do quadril, do bumbum e das coxas. Basicamente, acho que era isso que eu tinha para falar aqui sobre obesidade. Vou passar agora para a próxima doença. A próxima doença aqui agora é a hipertensão. Nada mais é que a chamada pressão alta. Vou primeiro dar o conceito e depois vou pegar um objeto aqui para que vocês entendam melhor como é que funciona o processo. Basicamente, é a força que o sangue faz contra as paredes das artérias, beleza? Vou pegar o objeto aqui para representar as artérias porque fica mais fácil para vocês entenderem. Então, imagina aqui, por exemplo, que aqui seja uma artéria. O sangue, ele vem no fluxo normal dele fazendo a pressão e consegue passar nessa artéria aqui sem nenhum problema. Beleza, segue a vida. Só que a partir do momento que você começa a ter maus hábitos alimentares, e isso começa a fazer com que você ganhe gordura localizada, essas gorduras tendem a se localizar aqui nas paredes das artérias, fazendo com que essa parede da artéria ela fique mais estreita. E aí eu pergunto para vocês, o sangue, quando ele vier passar, que ele vai passar na mesma facilidade que ele passava antes? Não. E o que isso pode resultar? Essa pressão que o sangue vai fazer maior aqui, já que o espaço que ele tem para o percurso é menor. Pode fazer com que haja um rompimento da artéria. Sim, professor, e se romper a artéria, o que é que acontece? Pessoal, você pode ter AVC, que é o acidente vascular cerebral, você pode ter infarto do miocárdio, que é infarto do coração, você pode ter lesões renais, que vão te obrigar a, por exemplo, fazer hemodiálise, entre uma outra série de comorbidades que estão relacionadas com as consequências aí da chamada pressão alta. Então é uma doença também muito perigosa. Em relação à prevenção, basicamente atividade física, dieta balanceada e em alguns casos, infelizmente, tem que se tomar também medicamento, aí tem que passar por um cardiologista e muitas vezes esse medicamento ele acaba sendo para o resto da vida, de uso contínuo, beleza? Pessoal, vamos para a nossa próxima doença. Vamos falar um pouquinho agora aqui do câncer.
Professor, o que em resumo é câncer? É quando há, gente, uma reprodução, um crescimento desordenado das nossas células. Elas sofrem uma mutação, ou seja, geram aí alterações moleculares. Essas células aí desordenadas e descontroladas podem invadir tecidos, podem invadir órgãos, causando as chamadas inflamações. Essas inflamações, a longo prazo, pessoal, podem desenvolver tumores. E esses tumores podem ser benignos, que são aqueles que se retira e a pessoa já está curada, ou tumores malignos, que são aqueles que se retira em uma cirurgia, mas a pessoa ainda tem que ficar fazendo um tratamento ali por um longo período. Quando a doença ela se espalha por vários órgãos do nosso corpo, acontece o que a gente chama de metástase, é quando a doença se espalhou pelo nosso organismo. Vou falar aqui os tipos mais comuns de câncer que atinge a população brasileira. Nos homens é o câncer de próstata e nas mulheres é o câncer de mama. A atividade física também é essencial para o controle dessa reprodução desordenada das nossas células, já que ela controla a produção dos chamados radicais livres, beleza? Vamos dar continuidade, vamos para a próxima doença. Pessoal, nossa próxima doença agora é a trombose. Vocês vão observar que eu coloquei na apostila uma imagem que vai trazer o que seria a trombose atuando aí no ser humano. Basicamente, gente, é a formação dos trombos, a formação dos chamados coágulos sanguíneos nos membros inferiores, principalmente nas veias ali das pernas. O que esse coágulo faz, professor? Ele bloqueia o fluxo sanguíneo, ocasionando dor, inchaço, mudança da coloração da pele. O problema é porque esses coágulos sanguíneos eles podem se desprender e entrar na nossa corrente sanguínea, acontecendo o fenômeno que a gente chama de embolia. Essa embolia aí, por exemplo, ela pode se fixar no cérebro, no coração, nos rins, ou seja, em órgãos fundamentais, ocasionando aí desde uma morte súbita a comorbidades aí muitas vezes irreversíveis. Como é que se faz a prevenção, professor? Você tem que fazer atividade física. Por quê? Porque melhora a circulação. E essa doença está muito relacionada com a má circulação que ocorre nas nossas veias, principalmente nos membros inferiores, que são os das pernas. Além disso, também evitar alimentos ricos em gordura é uma outra forma aí de ajudar a combater a doença. Falar um pouquinho agora do que é a osteoporose. Em síntese, é quando ocorre a perda de massa óssea, a chamada descalcificação. Como é que se caracteriza, professor, essa doença? Pessoal, nosso organismo começa a ter um problema para absorver minerais, para absorver cálcios. Isso acaba por deixar nosso osso mais oco e suscetível a um número maior de fraturas. Vai ocorrer em geral quando você chega lá na idade, né, na idade mais velha, aí no caso seriam nos idosos. Eles ficam mais sujeitos a essas fraturas e muitas vezes só descobre que tem osteoporose depois que tem uma queda e aí houve a chamada fratura. Aí o osso realmente fica muito fraco. Então é uma doença que tem também que ter um certo cuidado. Uma das formas aí de prevenção é combater o sedentarismo. Muitas vezes também as pessoas têm deficiência no consumo de alimentos que têm cálcio, como por exemplo o leite, e alimentos que têm vitamina D, como por exemplo algumas proteínas. E um outro medicamento aí, né, que eu vou dizer que é natural, é muita gente não toma sol. Sol é riquíssimo, gente, em vitamina D também. Beleza? Vamos para a próxima doença. Dor nas costas. Pessoal, acho que todo mundo uma vez na vida já teve dor nas costas, né? As dores nas costas, em geral, é de origem muscular. Está relacionada ao cansaço, está relacionada à questão de levantar peso de forma incorreta ou de pegar muito peso, além da sobrecarga que o seu organismo aguenta, também relacionada à questão da má postura. Solução, em geral, que se recomenda, às vezes, é tomar um anti-inflamatório, mas compressas quentes costumam ser uma boa solução, e também os alongamentos. Vocês estão vendo o material que eu até coloquei uma figurinha que mostra 4 alongamentos que podem ser feitos para aliviar um pouquinho a dor nas costas. Só para lembrar aqui uma deixa, vocês que agora estão nesse modo remoto aí, lembrar que a forma correta de assistir às aulas aí, né? Sentado, postura ereta, pés no chão, nada de estar jogado aí de qualquer jeito, porque isso pode gerar dor na cervical, que é a parte aqui do pescoço, beleza? Vamos agora para a nossa última doença, pessoal, que é a depressão. Ela é considerada o mal do século. Uma coisa importante em relação à depressão é você distinguir aquela tristeza patológica daquela tristeza transitória. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, que seu animal de estimação se foi, ou que algum parente próximo veio a óbito. Isso gera uma tristeza, mas é uma tristeza
transitória, aquela tristeza que com o passar do tempo ali, com o apoio da sua família, né, com o apego que você tem a Deus, você vai conseguir superar. Diferente daquela tristeza patológica, aquela que não passa nunca. Passam-se meses, você continua naquela mesma situação de desânimo, aquela sensação de desapego com a vida. Então, esse aí é o que liga o pisca-alerta e a gente tem que realmente conversar com alguém, procurar os profissionais aí especializados, que é o psicólogo, o psiquiatra, enfim. Pessoal, lembrando que a depressão é uma doença psíquica crônica, por isso que eu falei da importância aí de procurar os profissionais especializados. Outras, eu sei que a depressão ela tem uma série de características, vou citar algumas aqui que são mais comuns no quadro depressivo. Aquela perda ou diminuição do interesse, do prazer pela vida, aquela angústia que parece que não passa nunca, aquele aperto no peito, uma tristeza profunda, uma vontade de sumir, uma procrastinação. Procrastinação é você estar sempre adiando as suas obrigações. Então, assim, a gente tem uma série de características que estão aí. No material vocês vão encontrar um pouquinho mais aprofundado, que realmente é só para eu dar uma pincelada. Perca também, pessoal, de hábitos de higiene pessoal, aquele desânimo para fazer tudo e qualquer coisa, e muitas vezes sem um motivo aparente para isso. Então, tem que ficar alerta com esses sintomas. A atividade física eu falo que é sempre muito benéfico também para a gente estar tentando melhorar a nossa mente como um todo. Mas se tiver com esse problema, gente, conversa com alguém, não fique guardando não. Às vezes a gente fica muito ali só naquela coisa de rede social e nem sempre é ali que a gente vai encontrar as melhores respostas. Converse com as pessoas que gostam de você, procure um profissional especializado se houver necessidade, mas se abra. Muitas vezes é melhor a gente estar disposto ali a escutar coisas, a expor a nossa vida pessoal e ter alguém para nos auxiliar do que, infelizmente, acontecer tragédias como a gente vê com tantos jovens aí hoje em dia, certo? Pessoal, vou aqui às minhas considerações finais. O desafio global aqui do século XXI é fazer com que as pessoas sejam mais ativas, tenham uma vida mais saudável e, consequentemente, tenham o aparecimento, o surgimento de um menor número de doenças como um todo. Estima-se que cerca de 60% da população mundial é completamente inativa, ou seja, completamente sedentária. Dependendo da atividade que você for fazer, é indicado procurar passar por um médico, procurar um profissional de educação física para te indicar, porque você pode ter alguma limitação, algum exercício que você não possa fazer, então por isso a importância de estar sendo observado aí pelo profissional. E eu acredito assim, que nós aqui profissionais da área de saúde, o nosso principal objetivo é convencer vocês realmente a entrarem nessa vida de hábitos saudáveis, a largar vícios como beber, como fumar, a praticar atividades físicas, porque dessa forma você vai conseguir otimizar melhor o seu tempo, vai fazer com que o seu dia seja mais produtivo como um todo. Pessoal, para finalizar essa aula, eu gosto muito de finalizar com uma mensagem de Dalai Lama. Veja bem o que ele diz. Eu coloquei também essa mensagem lá no nosso slide, beleza? Ele fala o seguinte: que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Reflitam sobre essa mensagem, ela basicamente traz um resumão de tudo que eu falei aqui, dessa nossa preocupação às vezes excessiva de só preocupar com a parte financeira e esquecer de cuidar da nossa saúde como um todo. Pessoal, é isso. Um aviso aqui, lembrando que nessa nossa próxima aula nós teremos também uma reunião pelo Meet. Eu posto lá no grupo do WhatsApp o horário. E é isso, viu? Espero que tenha conseguido contribuir aí pra gente quebrar um pouquinho dessa barreira, dessa coisa só do remoto. Mas é isso, estou aí à disposição. Qualquer coisa pode me mandar mensagem. E é isso aí. Valeu!